Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 15 de dezembro. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso Nacional tem reunião marcada para hoje à noite. Na pauta de senadores e deputados estão vetos presidenciais. São 5 vetos na pauta. Eles tratam de mudanças na organização das companhias de energia elétrica, no registro de empresas na junta comercial e na regulamentação da profissão de revisor de texto em braille. Os parlamentares ainda vão decidir se liberam ou mantêm proibida a desaposentadoria, que permitiria recalcular o valor do benefício de aposentados que continuam trabalhando. Também está na pauta o veto sobre o direito de resposta. A presidente Dilma Rousseff rejeitou o artigo que permitia ao ofendido dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente na rádio ou na TV. As empresas de comunicação defendem o veto. O Sindicato dos Jornalistas defende que a mudança não descaracteriza o direito de resposta. Muitos parlamentares veem nisso uma coisa importante no sentido deles próprios poderem associar a imagem deles a um desmentido. Então, do ponto de vista de quem está sofrendo a calúnia, mais especificamente na questão política, os parlamentares e um grupo de parlamentares via isso como uma questão muito central. Mas para a gente, do ponto de vista do direito, que está garantido na Constituição, mas que não tinha regulamentação, isso não prejudicaria tanto. O ofendido que obteve o direito de resposta, ele vai até a emissora de televisão ou a emissora de rádio e ele pode falar o que quer. Aquilo fica incontrolável. Ele pode, inclusive, fugir do objeto, do direito de resposta que ele obteve e falar de um outro assunto totalmente diferente. Então, isso não é possível. Então, se não for razoável, não vai passar. Foi o que a presidente da República, na nossa visão, muito acertadamente fez, vetou aquele artigo. Depois de limpar a pauta de veto, senadores e deputados podem votar a lei de diretrizes orçamentárias. O texto deveria ter sido aprovado no primeiro semestre. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta os 3 poderes na elaboração do orçamento. O texto fixa o superávit primário, quanto o setor público vai ter que economizar, descontados os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública. A meta de superávit para 2016 é de 43 bilhões e 800 milhões de reais, o equivalente a 0,7% do produto interno bruto. A União terá que fazer uma economia de 34 bilhões e 400 milhões de reais. Estados, Distrito Federal e municípios, 9 bilhões e 400 milhões. A proposta acaba com uma ferramenta que o governo usava desde 2004 para reduzir a meta fiscal. Antes, a União podia abater do superávit parte dos gastos em investimento. Agora, vale o que está escrito na LDO, sem possibilidade de abatimento. A sociedade não aceita mais a promessa sem um cumprimento dela. Esse modelo político já passou. E principalmente quando diz uma coisa e que se constata lá na frente que era uma mentira. Aí é pior ainda, esse é o pior dos mundos. A LDO também obriga o governo a executar uma emenda para cada bancada estadual, desde que incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A previsão é de que sejam liberados 4 bilhões e 800 milhões de reais para essas emendas. O relator incluiu ainda medidas para controlar os gastos com diárias e passagens aéreas. A regra geral é a classe econômica, mas deputados, senadores, ministros, procurador-geral da República e comandantes militares viajam na classe executiva. Presidente e vice-presidente da República, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal na primeira classe. As diárias para servidores públicos ficam limitadas a R$ 700. O governo não está querendo fazer firula, está querendo ser o mais realista possível para que a gente possa, de fato, dentro de uma realidade vigente, poder fazer o governo que é possível ser feito. E tem mais, os aumentos salariais concedidos pelo Poder Executivo só começam a ser pagos em agosto do próximo ano. Para Legislativo e Judiciário, não há essa restrição. A LDO também limita a nomeação de candidatos aprovados em concursos. O texto deveria ter sido aprovado pelo Congresso no primeiro semestre, mas para a base aliada, a queda de arrecadação e a crise política acabaram adiando a votação. O que eu considero, inclusive, que foi melhor
nós tínhamos um quadro bastante distinto do que nós temos hoje. Talvez nós tivéssemos que ter mudado a LDO, né, para que ela estivesse de acordo com a realidade atual. Mas o governo agora tem pressa. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê o repasse mensal do chamado duodécimo. É um dinheiro de emergência para pagar pelo menos o custeio da máquina pública quando o ano começa sem um orçamento aprovado pelo Congresso. Se a LDO não for votada a tempo, o Poder Executivo começa 2016 sem essa garantia. A presidente da Comissão Mista de Orçamento critica a demora. É um erro dramático você acrescentar mais um aspecto dessa crise, que é a de não oferecer ao Brasil um orçamento, e outra coisa, dar sinais externos de que o Brasil está tão descoordenado que chega ao ponto de não ter um orçamento. E nessa segunda-feira, a Comissão Mista de Orçamento recebeu o relatório das receitas e despesas para o ano que vem. Mas ainda espera a votação do plano plurianual no plenário do Congresso para poder concluir os trabalhos. E tudo isso em meio à polêmica dos cortes do programa Bolsa Família. O deputado Ricardo Barros fez a leitura do seu parecer à Lei Orçamentária de 2016 e deu algumas explicações à comissão. O esforço fiscal que nós viabilizamos neste relatório trata-se de uma LDO que chegou ao Congresso com 34,4 bilhões de superávit, 0,7% do PIB, e um orçamento, um projeto de lei orçamentária com 30,5 bilhões de déficit. Portanto, fizemos um esforço de praticamente 65 bilhões de reais para o fechamento do orçamento, mantido o superávit fiscal, que eu acho fundamental para o Brasil demonstrar a capacidade de honrar seus compromissos, de organizar suas contas, de arrecadar mais do que gasta. Mas, para isso, incluiu no texto a previsão de cortes em programas sociais do governo, entre eles, menos 10 bilhões de reais para o Bolsa Família. O PSDB, desde o primeiro momento, deixou claro que nós entendemos que não é justo transferir para os mais pobres, para os trabalhadores, a conta do desgoverno, da incompetência, da gastança, da corrupção. Então, você cortar num programa Bolsa Família, ainda que com a alegação de que tem coisas a serem corrigidas no programa, é um equívoco terrível. O líder do governo na comissão já avisou. Vai propor mudanças na meta fiscal para preservar o Bolsa Família. Eu vou apresentar uma proposta para que nós possamos ter uma redução na meta. Nós temos claro que a busca do equilíbrio fiscal é algo necessário para o país e defendemos o equilíbrio fiscal, mas nós não podemos ter uma meta inexequível. O governo é absolutamente contrário à proposta do relator, deputado Ricardo Barros, de cortar 35% do valor do programa do Bolsa Família. A proposta do relator fará com que 35%, ou seja, 48,5% dos beneficiados serem excluídos do programa. Isso significa mais de 23 milhões de pessoas fora do programa. Em meio a toda essa discussão, a presidente da CMO continua otimista. Promete votar o orçamento ainda esta semana. Aqui nós estamos adiantando o máximo. Vamos parar, amanhã debatemos, à noite será votado no Congresso e aí o presidente Renan tem que colocar o PPA para votar e no dia seguinte, manhã cedo, nós concluímos a nossa votação e à noite queremos que ele convoque uma reunião para votar o orçamento como um todo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na primeira parte da reunião, os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia examinam o relatório com as conclusões da avaliação da política pública, formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação, com especial enfoque para o programa Ciência Sem Fronteiras. Depois, votam pauta de projetos. Entre eles está o que determina o uso obrigatório de recursos de pesquisa e desenvolvimento em fontes alternativas de energia, por empresas do setor elétrico e pela indústria do petróleo.
A audiência na Comissão de Direitos Humanos debate mais uma vez o mundo do trabalho, desemprego, aposentadoria e discriminação, com ênfases, dessa vez, na terceirização e no trabalho escravo. Na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, um dos projetos da pauta autoriza a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, de alguns remédios para emagrecer. Projeto na Comissão de Educação determina a participação do Conselho Federal de Medicina nas avaliações dos cursos de medicina. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 2 reuniões marcadas para esta terça-feira. Na primeira, os senadores realizam audiência pública com o presidente do Banco Central. Logo em seguida, analisam pauta de projetos que aguardam votação e ainda o relatório sobre as consequências da guerra fiscal. O tema foi escolhido pela comissão para ser avaliado ao longo de 2015. A guerra fiscal é uma disputa entre estados para ver quem consegue atrair mais empresas e assim ajudar a desenvolver a região. Uma das estratégias é não cobrar o ICMS, considerado o principal imposto do país. O problema é que esses incentivos são ilegais. Por isso, senadores analisam um relatório que não só avalia esse sistema de tributação, como traz sugestões para torná-lo mais eficiente. Os senadores também realizam uma audiência pública com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, sobre os rumos da economia. De acordo com o último Boletim Focus, o mercado prevê pela 13ª vez uma piora na inflação, com um aumento de 10,44% para 10,61%. Os analistas estimam ainda elevação e não mais queda da taxa de juros ao longo de 2016, além de uma retração maior do PIB para este e para o próximo ano. E hoje haverá reunião deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça. Entre os itens da pauta, a proposta de emenda à Constituição que restringe a edição de medidas provisórias. Pelo texto, MPs que causem desequilíbrio econômico-financeiro de contratos firmados pela administração pública com particulares poderão ser proibidas. Os líderes partidários no Senado se reúnem hoje às 11 da manhã para definir a pauta da sessão deliberativa no plenário. O início das votações foi antecipado de 4 para as 2 da tarde. Um dos projetos que pode ser analisado é o que amplia o rol de empresas que poderão participar do regime simplificado de tributação, o Simples Nacional. O projeto altera em diversos pontos o tratamento dado à microempresa e à empresa de pequeno porte. O texto permite a adesão ao Supersimples das organizações da sociedade civil, de empreendimentos que produzam ou vendam bebidas alcoólicas no atacado, como microcervejarias, vinícolas e destilarias, e dos microbancos de fomento. É uma espécie de banco do povo, ou um banco da micro e pequena empresa, que dá condições de realmente a economia local se sustentar. De acordo com a senadora Marta Suplicy, um dos pontos mais importantes da proposta é fazer com que a tributação acompanhe progressivamente o crescimento das empresas. Precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido, tanto com vontade de entrar e abrir a sua pequena empresa, sabendo que com essa possibilidade de não ter mais aquele degrau abrupto de aumento de imposto, vai ser uma rampa muito suave, mas também, se porventura quiser fechar, não tem mais aquela papelada absurda que o impede e fica numa burocracia que as pessoas têm medo até de entrar numa pequena empresa. Da forma como foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto permite que as micro e pequenas empresas parcelem o refinanciamento dos débitos tributários em até 120 meses, já em 2016. A partir de 2017, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil. Os microempreendedores individuais também estão incluídos nas mudanças. O limite para eles sobe de 60 mil para 90 mil reais. Há muita expectativa no setor empresarial para que as alterações sejam feitas o quanto antes. É o caso da Sheila Gonçalves. Ela é sócia numa indústria de cosméticos que está crescendo. Se as regras não mudarem, a empresa vai perder os benefícios.
Indústria de cosmético especificamente, se você pôr na ponta do lápis, são 51% de impostos, sem estar no Simples. Hoje a gente está no auge da tabela, que dá em torno de uns 14%. Eu rezo todos os dias para a gente poder que essas medidas sejam aprovadas. Os governos das 3 esferas, especialmente as prefeituras, estavam preocupados em perder a arrecadação. Mas um dos principais pontos de reivindicação dos representantes dos municípios foi acatado no relatório. O recolhimento do ISS na parte da receita bruta anual que exceder 3.600.000 poderá ser feito por fora do Simples Nacional, assim como já estava definido para o ICMS. A preocupação que nós tínhamos e conversamos há alguns dias com a relatora se diz a respeito, primeiro, às perdas para os estados e municípios de receita, quando ampliado o limite para a micro e pequena empresa. Havia um exagero muito forte dos municípios dizendo que haveria perda. Não há perda. Porém, para efeito de um gesto de negociação, limitou-se aos 3.600 igual dos estados. Não altera profundamente o projeto, mas, sob o ponto de vista de perda, sustentamos. Nunca houve perda para município. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.